falou sobre a eloquência da Michele Bolsonaro, a maneira como ela estava à vontade na Avenida Paulista para centenas de milhares de pessoas. Inclusive, nesse fim de semana, o Zé Maria até destacou a participação dela em um evento do PL Mulher em Salvador. Ela fez um discurso muito forte de oposição à legalização das drogas, do aborto no Brasil, mas também criticou o governo federal por não valorizar as mulheres e por suas políticas públicas. A nossa produção separou esse trecho. Vamos acompanhar. Nós precisamos nos posicionar, mulheres. Por muito tempo nós negligenciamos. Por muito tempo nós não quisemos vivenciar ou querer saber mais sobre política. E o mal foi lá e tomou conta. Nós precisamos nos envolver, sim, porque é o futuro das nossas crianças que estão comprometidos. Nós precisamos, como diz aqui na Bahia, nós precisamos macetar, mas é macetar a legalização do aborto, macetar a legalização das drogas. Nós vamos macetar essa ideologia de gênero do mal. Aí, trecho do discurso de Michele Bolsonaro nesse evento que aconteceu no sábado em Salvador, na Bahia. Zé, Michele adotando um discurso, claro, voltado predominantemente às mulheres, um discurso conservador, se utilizou de uma palavra que vem sendo utilizada por esses cantores baianos de axé music, macetar, que eu não sabia o que significava, mas agora eu compreendo um pouco o sentido disso. Ela falou macetar a legalização do aborto, legalização das drogas, e foi muito aplaudida. Deve ser o tom da estratégia de comunicação de Michele Bolsonaro e também das integrantes do PL Mulher que fazem parte dessas jornadas, né? Ela tem feito muitas visitas às principais capitais do país, né, Zé Maria? Ela fez uma ironia aí, é uma música que está fazendo muito sucesso, foi a música mais tocada no carnaval, Macetando, da Ivete e Ludmilla, né? E fala de garotas viciadas em problemas, macetando. Na verdade, é uma insistência, né? É uma persistência, eu diria. E a fala dela é muito boa, é precisa, porque a mulher só ocupa espaços se lutar pelo espaço. Não adianta ficar no complexo de Cinderela à espera de que um príncipe encantado venha tirá-la da torre onde ela é guardada por um dragão. A mulher pode sair dessa torre de cristal sozinha, mas é preciso macetar, ou seja, é preciso insistir. E é esse o discurso que a ex-primeira-dama leva. E é um discurso carregado, que muita gente ironiza, não sei porquê, né? Carregado, sim, de palavras que levam a Bíblia, levam o cristianismo e levam a religião. É isso. E isso tem que ser valorizado, não ironizado. Falar da palavra de Deus, falar da Bíblia, falar de Cristo, não deve nunca ser ironizado e muito menos questionado, como se fosse um problema. Não, é uma qualidade. E é isso que ela tenta traduzir a todas as mulheres do Brasil, e ela está indo. Você viu a plateia? E é espontâneo. Hoje, para se reunir aí pessoas assim, tem que pagar, tem que não sei o quê. Ela não, é espontâneo. Quem está rindo de orelha a orelha é o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que ajuda no sentido de colocar à disposição assessores e tudo para cuidar disso. É um novo rumo do PL, é um novo trunfo para o PL, né? E é isso que está fazendo a primeira-dama, né? Falar para um público desse e falando principalmente da verdade, de Cristo, do amor em Cristo, e isso não deve nunca ser ironizado. Eu não gosto de ver esse tipo de ironia com quem acredita em Deus. É isso aí. Agora você, Cristiano Beira, tem uma mensagem interessante da Eulália Gutierrez, São José dos Pinhais, estado do Paraná. Michele tem luz própria, pode herdar apoio de Jair Bolsonaro, mas também vai conquistar o seu próprio eleitorado, como o meu. PS, eu não votei em Jair Bolsonaro. Mas é isso. Ela tem conseguido criar essa imagem bastante particular em torno dela. E isso vai cultivando um grupo de apoiadores que, de fato, estão não necessariamente associados ao marido
de Michele Bolsonaro. Ela tem uma ligação com a igreja bastante forte, já de muito tempo, então ela tem ali uma posição muito clara que agrada o público evangélico. Ela tem elementos do ponto de vista eleitoral que são realmente bastante fortes, que vão além do sobrenome. Então, acredito que ela construirá, sim, esse personagem, essa figura política, eleitoral, com bastante mais independência do que vários outros nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, Mota, eu acho que esse é um ingrediente a ser considerado. Claro que ela tende a receber o apoio de grande parte do eleitorado de Jair Bolsonaro, independentemente de qual cargo ela venha a disputar. Agora, por conta das características dela, a maneira como se comunica e as pautas que defende, ela tende a agregar um novo público ali que talvez não concordasse com tudo que dizia Jair Bolsonaro, mas que talvez veja nela uma liderança importante. Esse é um aspecto. Depois, eu queria tratar com vocês também de uma informação que me enviaram, é uma informação de bastidores, de um colunista de um jornal, mas sobre reflexões do presidente da República acerca da possível cassação de Sérgio Moro. Você, Mota? Eu sinceramente não vejo uma diferença muito grande. Eu tenho dificuldade até de encontrar qual é a diferença entre a mensagem que a ex-primeira-dama passa e a mensagem que o ex-presidente Jair Bolsonaro passava. Eu não vejo assim uma diferença tão grande que justifique para alguém que não votou em Bolsonaro, não, agora eu vou votar na Michele. Eu acho que há diferença na forma de passar essa mensagem, né? É lógico que há diferença, trata-se de uma mulher, né? Então a maneira de trazer essa mensagem é diferente. Agora, a mensagem é essencialmente a mesma. E me espanta como tem gente que tem dificuldade de entender o quanto esta mensagem é esperada e é bem-vinda pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas não quer nada mais do que viver com certa segurança, ter certa liberdade para fazer o que quer, para ganhar a vida, conseguir manter a maior parte do dinheiro que ganha consigo mesmo e não ter que pagar imposto. A maior parte das pessoas quer ter uma família, que essa família seja saudável, que você tenha controle sobre aquilo que os seus filhos aprendem, né? A maior parte das pessoas quer essas coisas. E quando você olha para isso, você está falando hoje de uma pauta que é chamada de direita ou até de extrema direita por algumas pessoas, né? É isso que a gente está vendo no mundo inteiro, a demonização dos valores que são os valores da maioria das pessoas. De repente, nós temos que engolir uma coisa, né, como essa tal ideologia de gênero, né, que ela não trata simplesmente, não trata de respeito às diferenças. Trata de você mudar o seu estilo de vida, a sua forma de pensar, de educar os seus filhos, né? Então, essa mensagem que a ex-primeira-dama traz, que eu acho que também o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre trouxe, é uma mensagem que a maioria das pessoas quer ouvir. Me espanta como tem gente que se acha numa posição de criticar, dizer que esse tipo de discurso não pode ser dito, né, e classificar esse tipo de discurso da pior forma possível. E aí depois não entende por que da rejeição a todas essas bandeiras de extrema esquerda que a gente vê hoje dominando o discurso. Para mim, essa é a explicação do sucesso da ex-primeira-dama, além, é claro, da sua forma peculiar de se comunicar, da sua habilidade muito superior de comunicação. Pois é, só para fechar, um giro rápido com os nossos comentaristas, dando um passo para trás, que a gente está projetando uma possível eleição com Michele Bolsonaro para a eleição suplementar no estado do Paraná, caso o Sérgio Moro seja cassado. Zé Maria, esse julgamento vai acontecer no TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em 1º de abril, pelo menos a sessão vai começar no dia 1º de abril. Ele é acusado de abuso
de Poder Econômico e Caixa 2 na pré-campanha das eleições de 22 e, inclusive, ação essa que atende ao pedido de dois partidos ou de duas alianças, uma federação do PL e a outra, uma pelo PL e a outra federação Brasil Esperança, PCdoB, PV e PT. Quais são as perspectivas para essa apreciação que acontece no próximo mês? Agora, o que eu achei curioso, que me mandaram um link de um artigo, uma informação de bastidores de um colunista muito conhecido de um jornal do Rio de Janeiro, dizendo que o presidente da República teria confidenciado a pessoas do seu entorno, auxiliares, que politicamente seria um erro a cassação de Sérgio Moro. Queria escutar a sua análise, Zé. Pois é, primeiro assim, olhando na prática o que deve acontecer é todo o cenário de cassação, né? Primeiro lá no regional e depois aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Além dos dois principais rivais aí da política, PL e PT, pedirem a cassação do Moro, é claro que o Podemos também quer e está colaborando para isso. Porque Álvaro Dias se sentiu muito traído com o Moro, muito traído. Álvaro Dias pegou o Moro pelas mãos e levou para a política. Fez um grande ato, e esse ato está sendo usado como ato de campanha, de filiação do Moro, né? Como se fosse lançá-lo à presidência da República. Estava tudo certo. Ele saiu desta possibilidade e se candidatou ao Senado e ganhou do Álvaro Dias. Tudo bem, o Álvaro Dias não ficou nem em segundo, ficou em terceiro. Na verdade, o Moro ganhou do Paulo Martins, né? Mas, enfim, esse é o cenário político. E, juridicamente, há provas claras que ele se beneficiou disso e não declarou na campanha eleitoral. Já existem casos parecidos onde há a cassação. Então, assim, o sentido é a cassação. Agora, para o PT, é difícil de prever se é melhor o Moro aí assim fragilizado ou o Moro cassado com um senador novo e pode ficar como vítima, né? Rapidamente, você, Cristiano Beraldo, essa informação de bastidor, claro, trata-se de uma exclusiva, não sabemos com exatidão em quais condições aconteceram as reuniões ou as declarações, mas, segundo a informação de bastidor, o presidente da República teria classificado como um erro político caso o TRE e o TSE venham a cassar o mandato de Sérgio Moro. O Beraldo. Não é erro político, é erro jurídico, porque essa ação de cassação de Sérgio Moro é, no meu entender, eu que não sou advogado, mas sempre soube que despesas de pré-campanha não se confundem com as despesas de campanha. Eu acho uma aberração que está acontecendo com o Sérgio Moro. Se ele for cassado, certamente não é em razão do que está escrito na lei, mas simplesmente uma vontade de tirá-lo da cena política, assim como fizeram com Deltan Dallagnol. E aí o que acontece, e eu entendo a preocupação do presidente da República, é que Jair Bolsonaro já está inelegível. Agora vão tornar Moro inelegível e tirar o seu mandato, assim como, de novo, fizeram com Dallagnol. É óbvio que na hora que você acua os seus oponentes desta maneira, vai acontecer uma reação. Nem que seja uma reação no dia das eleições, com a população se dando conta de que não tem nenhum sentido essa cruzada, né, contra aqueles que se opõem ao partido do presidente, ao próprio presidente. Me desculpe, mas é um absurdo, E a população está vendo, está todo mundo assistindo, e isso será usado contra a esquerda, porque ficará patente que a esquerda, ao invés de ganhar na urna, está querendo inviabilizar os seus oponentes. E aí, pessoal, vamos fazer aqui um esforço de lembrar em que país do mundo que está prestes a ter eleição, o presidente, que já está no poder há muito tempo, deu um jeito de aniquilar os seus opositores para concorrer sozinho. Que país será esse, hein?
Você, Mota, rapidamente, para além da tecnicidade dessa ação, politicamente, qual seria o recado caso o Sérgio Moro seja cassado? Olha, eu não vou votar com o relator nessa matéria, não. Eu vou abrir uma dissidência aqui do nosso querido Cristiano Beraldo. Eu acho que o caso do Deltan é de uma natureza diferente do caso do Sérgio Moro. Não que os dois não estejam sendo alvo de perseguição, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que no caso de Sérgio Moro, me parece que existe fundamentação em cima da legislação eleitoral. Eu já disse aqui várias vezes, né? Todo mundo que é candidato é refém da legislação eleitoral, que é complicadíssima, sujeita a interpretações, demora muito, você pode ser eleito aí depois, anos depois, você recebe uma surpresa como essa, mas me parece que o caso contra Sérgio Moro tem uma fundamentação que a técnica, jurídica, legal, que o caso contra o Deltan não tem. Sérgio Moro saiu candidato a presidente pelo Podemos e depois, no meio do caminho, mudou de partido, foi para a União Brasil. Pré-candidato, Mota. Hã? Ele foi pré-candidato, ele não chegou a ser candidato. Isso, pré-candidato. Que na prática não faz diferença nenhuma. Mas muda pela legislação, né? Não, pois tem o argumento jurídico aí, são centenas de páginas falando sobre isso. Mas o fato é que ele se lançou candidato a presidente e depois mudou de partido e mudou de candidatura, né? Então, existe a argumentação de que isso aí teria dado a ele uma vantagem injusta. Isso não tem nada a ver com Lava Jato, isso não tem nada a ver com o desempenho dele como ministro. A argumentação é bem restrita, se restringe a isso, né? E aí eu acho que é totalmente imprevisível a gente tentar saber o que vai acontecer. Agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha com essa declaração aí atribuída ao PT, né? De que o PT acha melhor não caçar o Sérgio Moro. A política tem razões que a própria razão desconhece. Pois é. Mas agora... Vai lá, Zé, pode ir, por favor. Rapidamente. Por favor. Porque, Daniel, eu tenho que confessar que eu tenho uma dificuldade muito grande em falar com naturalidade de cassação, qualquer que seja ela. Cassação é um ato muito grave, sério, perigoso. Porque atrás de cada mandato aqui tem os votos. Ele teve mais de 1 milhão de votos. Então, quando se caça um parlamentar, qualquer que seja ele, está caçando o eleitor, está caçando os votos que ele obteve. Então, é uma situação que não pode ser encarada com normalidade. Pois é, mas a informação trazida pelo Mota, sim, e a divergência com o Cristiano Beraldo, para mim, isso já é exatamente o aperitivo do que a gente vai acompanhar nos debates e nas arguições no âmbito do TRE e depois do Tribunal Superior Eleitoral. Em cima do que disse o Mota, você quer fazer algum complemento, Beraldo? Não, o grande ponto é que há uma discussão sobre os valores gastos por Sérgio Moro durante a sua campanha ao Senado. E houve um esforço para somar ao gasto de campanha o que houve de gasto de pré-campanha. Só que a legislação é muito clara, não há nenhum tipo de controle do que se gasta numa pré-campanha. Você só é candidato efetivamente depois das convenções partidárias e a campanha ela tem um tempo definido, que hoje são 45 dias. Esse gasto durante esse período é que é controlado e não faltam exemplos no Brasil. Uma conta, né, Beraldo? É tão rígida a situação que se cria uma conta específica. Exatamente, você tem a sua conta de campanha e você presta contas à Justiça Eleitoral das suas despesas e todos os valores têm que ter transitado por essa conta. A gente tem inúmeros casos na história do Brasil de pessoas que se lançam pré-candidatos a algum cargo e que depois, na hora da convenção, ou não recebem a legenda, ou, enfim, fazem uma composição ali para apoiar um outro candidato e acaba se candidatando a outra coisa. Isso aí faz parte do jogo político, porque senão você teria que depender da convenção para dizer que você é pré-candidato disso ou daquilo.
E ser pré-candidato não é uma promessa, não é um compromisso que não se quebra. A pré-candidatura é quando você vai testando o seu nome, participa das pesquisas eleitorais, enfim, vê lá a sua viabilidade. Agora, hoje, o processo está num ponto em que estão colocando, por exemplo, gastos com carro blindado e segurança. Agora, de que forma um carro blindado e um segurança dá mais ou menos voto para alguém? Porque se for assim, você na sua campanha, você vai ter que colocar todas as suas despesas pessoais, e não é assim. A despesa de campanha é no seu ato de pedir votos, de dar publicidade ao seu nome, às suas ideias, né? Mas quando você vai lá fazer alguma coisa pessoal, particular, ou dado ali da sua circunstância pessoal, isso é outra coisa. Então, vão forçando a barra e abrem um precedente. Eu concordo integralmente com o Zé Maria, que é extremamente perigoso. Se torna banal caçar um mandato no Brasil. E aí a gente tem que se perguntar aonde fica a vontade do eleitor. Afinal de contas, gastamos bilhões de reais para realizar uma eleição, e aí você tem milhares, centenas de milhares ou milhões de eleitores que veem o seu voto sendo jogado no lixo, não são mais representados pelo candidato em que votaram e que venceu as eleições. Isso é muito grave. Pois é, não, essas informações, destaques do Cristiano Beraldo são importantes, inclusive, para a gente entender qual deve ser a linha de defesa dos advogados de Sérgio Moro. Me parece que é algo nesse sentido. Agora, Mota, quando você falou sobre as repercussões, e claro, são informações de bastidores, a gente não consegue cravar exatamente tudo, mas haveria uma preocupação por parte da Presidência da República em relação a um possível erro político caso Sérgio Moro seja cassado. Qual você acha que pode ser a consequência desse processo e por que a preocupação? Uma vez Sérgio Moro cassado, seria a abertura para que a direita ganhasse de todas as formas essa vaga no Senado, no Paraná? Você acha essa é a principal preocupação, Mota? Deveria ser, né? Então, por exemplo, vamos imaginar um cenário em que e só para abrir um parênteses rápido, eu também concordo com a questão do mandato, meus amigos. Mandato é uma coisa muito séria. Eu também concordo que não deve ser tratado dessa forma. Fecha parênteses aqui. Eu fico imaginando se o Sérgio Moro sai, né, vai para o banco de reservas e entra, por exemplo, um Paulo Eduardo Martins, o governo vai ter muita dor de cabeça com Paulo Eduardo Martins no Senado. Da mesma forma, se sai Sérgio Moro, entra Michele Bolsonaro, eu acho que a dor de cabeça do governo talvez seja maior ainda, né? Porque vai ter lá um símbolo, né? Toda hora vão falar senadora Bolsonaro. Então, eu acho que talvez seja por causa disso, né? Eu só queria dar minha experiência aqui, eu já fui candidato 2 vezes, as regras eleitorais no Brasil, tem muita regra que não tem sentido nenhum. Essa história de pré-campanha é uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. Pré-campanha não existe, mas existe, né? Pré-campanha é um período em que você pode dizer, olha, eu gostaria do seu apoio, mas você não pode pedir voto. Você não pode chegar e dizer, eu quero o seu voto, mas você pode chegar e dizer, eu quero o seu apoio, né? Você não pode dizer que você é candidato, mas você pode dizer que você é pré-candidato. Então, se você fizer um ato de pré-campanha e no meio do discurso você se empolgar e disser, eu quero contar com o voto de vocês, e tiver um fiscal da Justiça Eleitoral lá, você pode ter sua candidatura barrada, porque você pediu um voto numa época que não era para pedir voto. Qual é o sentido disso, meus amigos? Nenhum. Olhem para os Estados Unidos, lá os deputados são eleitos para mandato de 2 anos, eles estão o tempo inteiro em campanha permanente, porque é assim que é a democracia. O político vive do voto, ele tem que estar o tempo inteiro pedindo voto às pessoas e dizendo, olha, a eleição está chegando. Mas no Brasil se criou essa distinção artificial e aí, em momentos como esse, a gente entende por que a legislação é tão complicada, né?
porque de repente você puxa para cá, puxa para lá e enquadra alguém.